Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema de hermenêutica. Essa vai ser uma aula aberta, que ela faz parte do meu curso fechado, mas ela vai ficar aberta por um período de tempo, então aproveitem, tá bom? Quem quiser saber mais informações sobre o meu curso, entre em contato comigo aí, me chama aí no meu número de Telegram que a gente conversa aí, tá bom? Hermenêutica significa interpretar algum texto, tá? Geralmente é voltado para a interpretação bíblica de textos bíblicos. Tá? Nós vamos refletir sobre algumas coisas aqui. É o primeiro ponto, que a hermenêutica ela significa a interpretação de algum texto, tá? Isso significa que uma vez que Deus ele se revela a nós através de um texto, a Bíblia, nós sabemos que ela é um livro e, portanto, contém textos. Nós precisamos conhecer a Deus através deste livro. Lê-lo é muito importante. Então, técnicas de interpretação de texto se fazem importante uma vez que Deus se revelou através de um livro, tá? Eu acho que isso na verdade deveria ser óbvio, uma vez que Deus ele se revela através de nós por um texto escrito, a revelação de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Deus quer que nós saibamos está nesse livro. Então, portanto, lê-lo, estudá-lo e aprender mais sobre ele é necessário. Só que, por ser um livro, implica em que haja formas de leituras diferentes. Portanto, a hermenêutica vem para limitar essas formas, para que a gente possa descobrir como chegar ao verdadeiro entendimento dos textos. Uma vez que é um livro, nós então precisamos interpretar esse livro. E como nós fazemos essa interpretação? Né? Porque pode ser uma interpretação boa, levando em consideração todas as coisas que a hermenêutica ensina, como pode ser também uma interpretação ruim, onde a gente tiraria o sentido errado de um texto. Então, a hermenêutica ela serve para nos fornecer ferramentas para que a gente possa chegar no verdadeiro sentido daquele texto, tá? E compreender perfeitamente a mensagem que Deus quis comunicar a nós, tá? Deus deseja ser conhecido e o meio usado para transmitir esse conhecimento é a Bíblia. Ou seja, Deus criou todas as coisas, mas ele não é um Deus distante. Lá no livro de Atos, capítulo 17, Paulo diz isso. Deus é um Deus que se comunica a nós. Deus é um Deus que quer ter comunhão conosco. Portanto, ele deu a Bíblia como esse meio, esse instrumento de contato entre nós e ele. Nós chegaremos até Deus, nós poderemos ter contato com Deus, nós falaremos com Deus, nós receberemos respostas de Deus através do meio, do instrumento que ele usou para transmitir conhecimento a nós, ou seja, a Bíblia. Tá? Então é muito importante que nós saibamos compreender a Bíblia da melhor forma possível. E um dos pontos importantes aqui que eu coloquei como quarto ponto é que a Bíblia possui gêneros literários diferentes. Isso significa que os livros que a Bíblia traz são livros de conteúdos diferentes. Então, ou seja, um gênero literário é um tipo de livro com um assunto próprio, ou seja, pode ser um livro histórico, pode ser um livro narrativo, pode ser um livro apocalíptico, pode ser um livro biográfico. Então, depende muito do propósito com o qual o livro foi feito. E, portanto, se tem livros de conteúdos diferentes, com propósitos diferentes, devem-se concluir que o modo que você vai ler esses livros é diferente também. Um livro de Salmos, por exemplo, o livro dos Salmos, ele tem uma característica mais poética, mais de oração, mais de louvor, agradecimento a Deus. É diferente, por exemplo, se você pega o livro de Romanos, que já é tipo uma teologia sistemática, algo mais com palavras difíceis, algo mais voltado para conceitos teológicos mais difíceis. Então, são literaturas diferentes e, portanto, o meio, a forma como você vai ler cada um deles vai ser diferente. 5. A Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, aramaico e grego. Isso significa que as versões que nós temos hoje não são versões as originais, né? São traduções. O português é uma tradução do hebraico, aramaico e grego. E, portanto, na hora da tradução, não por má intenção do autor, mas por dificuldade textual, por se tratar de serem duas
línguas diferentes, acaba que alguns sentidos do texto original pode não passar para a versão em português. Então, as Bíblias em português refletem a verdade de Deus, refletem, mas não 100%. Falta ainda coisas nelas. Por quê? Porque é como se fosse, por exemplo, um exemplo bom de se dar, que geralmente é dado para se compreender a diferença, uma televisão, por exemplo. Quando você liga a televisão, daquelas televisões antigas, geralmente você assiste o conteúdo em preto e branco, naquelas antigas, né? Então, você está vendo o conteúdo, você está assistindo aquela televisão, mas está em preto e branco. Quando você compra uma televisão mais avançada, você estaria vendo a mesma imagem, o mesmo conteúdo, só que agora com uma imagem maior, com cores, com uma definição que até tem definições de 4 e 8K, né, hoje em dia. Então, a diferença é essa. No português seria aquela televisão preta e branca, né, e no grego, hebraico, aramaico seriam na televisão com cores, seria isso. É o mesmo conteúdo, né? Seria no caso a mesma televisão, o mesmo conteúdo, a mesma programação. A diferença é que numa televisão maior e com cores você enxergaria aquela cena daquele programa com mais facilidade e compreenderia ela melhor, né? Então é basicamente isso. As Bíblias em português são boas? Sim, são boas, mas ainda faltam algumas coisas nelas e, portanto, para um melhor aproveitamento é necessário compreender o grego, o hebraico e o aramaico que existe no meu curso, né? Para quem faz o curso junto comigo sabe que eu ensino, né, o grego e o hebraico tem no meu curso. 6. Os pais da igreja comentaram e escreveram muitas coisas acerca de textos bíblicos. Isso é importante por quê? Porque os pais da igreja, eles compreendem desde o primeiro século até o sexto século, do ano 1000, após a ascensão de Cristo, no ano 30 depois de Cristo, até o ano de 500 a 600 depois de Cristo, surgiram pessoas cristãs que sucederam aos apóstolos e escreveram coisas acerca dos apóstolos. Então, os apóstolos são inspirados, inerrantes, escrituras sagradas, mas outras pessoas leram os livros dos apóstolos e escreveram comentários sobre os livros dos apóstolos e são chamados os pais da igreja. Então, por exemplo, Clemente viveu com o apóstolo Paulo e com o apóstolo Pedro. Portanto, ele leu os escritos dos dois e refletiu e comentou sobre eles. Clemente é do ano 60 depois de Cristo. Portanto, eles estão muito mais perto da verdadeira interpretação do que nós. Até porque eles viveram com os apóstolos e eles falavam o grego fluentemente. Muitos deles também falavam hebraico. Então, os escritos dos pais da igreja não são inspirados, mas merecem serem considerados porque podem fornecer interpretações e conceitos interessantes e lançar luz de um contexto histórico, de um contexto geográfico, de alguma informação que nós não teríamos e que eles, por viverem com os apóstolos, tinham acesso a essa informação e eles falam lá. Novamente lembrando que não são inspirados, mas servem como um complemento, como uma ferramenta para melhorar a interpretação bíblica. 7. Deus preservou sua palavra através dos séculos por manuscritos que foram copiados e recopiados. Sim, o modo que Deus estabeleceu foi através de um texto e ele preservou esse texto até os dias de hoje, através de manuscritos. Então, os manuscritos refletem mais fielmente o texto do que as versões em português. Aí entra na questão do grego, né, e do hebraico, onde você vai pegar os manuscritos, foi da onde surgiu todas as coisas. A Bíblia, no seu início, surgiu em manuscritos, em fragmentos de papiro, depois em códices, e, portanto, estes códices e esses fragmentos que nós temos acesso nos dias de hoje, seriam constituídos no que nós chamamos de autógrafos e, portanto, o original, né, que nós chamamos de manuscrito original, ele está em nossa disposição e, portanto, nós podemos consultar os originais, né, os manuscritos em grego, hebraico e aramaico, nós podemos consultá-los e ver realmente o que foi escrito mesmo na sua essência, no seu original. Então, ali foi preservado. O que acontece é que muitas pessoas pegam esse conteúdo, né, no grego, no hebraico no aramaico e traduzem para o português, né? E aí você pode escolher entre ficar com o manuscrito grego ou o manuscrito ou a versão em português, né?
Mas os dois são bons, é aquele exemplo da televisão que eu dei para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Aqui algumas regrinhas para se interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que significa isso? Significa que você não precisaria recorrer a coisas fora da Bíblia para poder entender a Bíblia. O que, por exemplo, geralmente as pessoas falam é que você precisa usar livros apócrifos ou manuais de teologia para poder se entender a Bíblia. E na verdade não é necessário isso, tá? O que é necessário é ler a própria Bíblia, porque você tem a Bíblia, algum texto bíblico, vai interpretar outro texto bíblico. Deus escreveu, né, inspirou os autores bíblicos a escrever a Bíblia de tal forma que uma passagem difícil da Escritura será explicada ou no próprio contexto ou por algum outro autor que diria o verdadeiro sentido. Geralmente, textos difíceis se referem a citações do Velho Testamento. Então, pela falta da compreensão do contexto daquele texto que foi citado, pode-se gerar interpretações erradas. Como o clássico texto de Romanos 9, que Paulo ele cita vários textos do Antigo Testamento em Romanos 9, e pela má compreensão do contexto de cada versículo usado por Paulo ali, se cria interpretações erradas sobre Romanos 9, e se cria absurdos, inclusive, sobre Romanos 9. Se você pegasse todos os versículos citados pelo apóstolo Paulo e conhecesse o contexto de cada versículo que ele citou e encaixasse esse contexto dentro de Romanos 9, você abriria o leque. Então, ou seja, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, entende? Isso, você não precisaria recorrer a teologias, a comentários ou coisas do tipo. A própria Bíblia interpretaria ela mesma. 2. Estudar os idiomas originais. Sim, se você realmente quer entender a Bíblia com perfeição, nada melhor do que você pegar o manuscrito original e lê-lo e entendê-lo na sua língua onde ele foi escrito. 3. Analisar o contexto imediato e mais amplo. É o que eu dei o exemplo de Romanos 9. Romanos 9, você vai ler o contexto imediato, ou seja, o próprio capítulo. Contexto imediato, o capítulo 9. E o mais amplo, a epístola inteira e outros textos. Outros textos que eu falo por exemplo, os textos citados por Paulo do Antigo Testamento, ou, por exemplo, a Epístola de Pedro, outros textos assim, é o mais amplo. 4. Estudar contexto histórico, geográfico e cultural. Sim, entra na questão dos pais da igreja. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, sim, com certeza. Mas o contexto histórico também é importante. Você tem algum texto da Bíblia, tipo Romanos 9, tá, mas qual é o contexto histórico de Paulo? Aí, ou seja, é uma epístola aos Romanos, então o contexto histórico é para a carta aos Romanos, da cidade de Roma. Isso implica, porque em alguns versículos ele vai falar, vocês que estão em Roma, ele vai citar, daí de Roma eu pretendo ir à Espanha. Olha só, ele já cita também uma localização geográfica. Então, através de textos bíblicos, você vai compreendendo também contextos históricos, geográficos, culturais, como que era a cultura, o modo de culto, a liturgia, a geografia, a história, as interpretações dos cristãos de Roma. Então, estudar tudo isso implicaria também numa boa compreensão, uma vez que Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma. Então, ele vai usar daquele contexto histórico para poder ter um maior êxito na hora de escrever a sua carta. Prestar atenção nas pontuações, vírgulas, etc. Sim, isso é muito importante, porque uma vírgula, uma pontuação, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação muda o sentido da frase, irmãos. Eu já percebi que pela má compreensão ou pela leitura rápida demais de alguns textos, dá outros sentidos. Se você colocar uma vírgula em um outro lugar, vai dar um sentido diferente. Então, é bom compreender direitinho todas as pontuações que foram postas para que não se criem interpretações erradas. 6. Analisar a intenção do autor, o contexto, a linguagem e a cultura dele. Sim, ou seja, quando Paulo escreveu Romanos, ele tinha esse tipo de interpretação? Qual era a intenção dele? O que os primeiros autores, os destinatários entenderam? Né? A intenção do autor. Quando ele escreveu essa frase, ele queria dizer o quê? O que ele queria dizer? O que ele queria comunicar através dessa frase? Como que os primeiros cristãos entenderam isso?
né? O contexto, a linguagem dele e a cultura dele. Bem, eu já expliquei, né? 7. Prestar atenção nas referências. É o que eu citei, por exemplo, de Romanos 9. Ele está citando algum versículo do Antigo Testamento? Vai lá e vê o contexto daquele texto, referência. As inferências, ou seja, inferências é quando o texto ele te dá uma afirmação. E você, através daquela afirmação, baseando-se naquela afirmação, você consegue concluir outras afirmações. Então, são inferências positivas. Silogismos é basicamente a mesma coisa. Através de várias afirmações que a Bíblia dá, você vai chegando em várias conclusões. Então, você tem a afirmação, por exemplo, de que Paulo... Vou dar um exemplo de um silogismo. Afirmação 1. Paulo morreu próximo do ano 67 depois de Cristo. Certo, primeira afirmação. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então, duas afirmações. Conclusão. Paulo tem que ter escrito a sua carta aos Romanos antes do ano 67 depois de Cristo, porque se foi ele que escreveu Romanos e se ele morreu no ano 67, se eu tenho essas duas afirmações, a conclusão que eu tenho é que essa carta tem que ser antes do ano 67, tá? Então, deu para entender um silogismo? Como é que fica? Então, é isso que é um silogismo. Não está escrito que ele escreveu no ano 60, antes do ano 67, mas pelas duas afirmações eu posso concluir isso. É uma inferência, um silogismo lógico, coerente e bíblico, tá? Mas, claro, tomando cuidado para não se inferir coisas que o texto não diz, né? Tomar cuidado também com isso. Metáforas. Metáforas seria comparações que o texto está dando. Então, as palavras como, igual, semelhante a, indicam metáforas, ilustrações, semelhanças importantes e devem ser entendidas, tá? Eufemismos, paráfrase, antíteses, jogos de palavra. São figuras de linguagem, são expressões usadas na Bíblia e deve ser levada em conta para um melhor sentido. Aquela frase, ela deve ser entendida literal ou ela é um eufemismo? Ou seja, eufemismo é quando você usa uma linguagem para suavizar aquilo. Então, um clássico exemplo que a Bíblia faz é tratar a morte como um sono. Não que a morte literalmente seja um sono, mas é um eufemismo, é uma linguagem mais suave. Quando você fala, aquela pessoa dormiu. Não é que ela dormiu, né? Ela morreu. É uma forma mais fraca de você expressar aquilo. Então, não é uma passagem literal, é um eufemismo. Antítese. Paráfrase. Paráfrase é quando você cita alguma coisa com as suas próprias palavras. Então, paráfrase seria você ouvir tudo o que eu estou dizendo aqui e dizer as mesmas coisas que eu estou dizendo, só que com outras palavras, né? Então, acontece. O que é uma antítese? São ideias opostas, não necessariamente contradizentes. O que seria isso? Eu poderia dizer que Paulo pregou... fez uma pregação de dia e fez uma pregação de noite. São ideias, dia e noite, são ideias que se digamos assim, são ideias opostas, né? O dia é uma coisa, a noite é outra. Só que isso é completamente possível. Por quê? Ele poderia ter pregado de dia e também poderia ter pregado de noite. Então, é uma antítese, são duas coisas opostas, mas não contradizentes. Ele poderia ter pregado, um exemplo, numa sexta-feira de manhã e num sábado à noite. Então, isso é perfeitamente, né? Só que a palavra dia e a palavra noite são opostas. Então, isso acaba acontecendo bastante. Então, levar em conta isso, né? Antítese é diferente de paradoxo. Paradoxo é uma contradição. Aí sim, paradoxo indica uma contradição impossível, né? Jogo de palavra é simplesmente questões de expressões, onde você tem frases que se ligam. Então, basicamente dentro dessas questões. A questão aqui é prestar atenção nessas figuras de linguagem, nesses métodos de comunicação, porque nem sempre o texto ele é para ser entendido de forma literal. Ele está usando jogos de palavras, ou seja, expressões, frases, metáforas, esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Um exemplo prático para a gente entender, o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vamos para um exemplo prático. A hermenêutica já perguntaria, quem escreveu esse texto? Para quem ele escreveu? Qual é o contexto imediato? Qual é o contexto mais amplo? Como aparece nos originais? São perguntas que vão ser lançadas no texto.
E por que essas perguntas são importantes? Porque João 3,16 todo mundo conhece, mas agora eu vou dizer uma coisa que vocês não conhecem. Eu vou destrinchar esse texto e muitas pessoas que conhecem João 3,16 vão falar: poxa, eu nunca tinha ouvido isso. Quem escreveu foi João. Mas para quem ele escreveu? Para os cristãos gentios. Olha só, ele fala isso mais para frente na sua epístola. Qual é o contexto imediato de João 3,16? Jesus está conversando com Nicodemos. Essa frase de João 3,16 é referindo-se a Nicodemos. Então, olha só, isso muitas pessoas não sabem. O texto de João 3,16 é conhecido, mas que é um texto de Jesus voltado para um judeu, Nicodemos, né? Esse é o contexto imediato, né? De Jesus conversando com Nicodemos, o contexto, e depois João registra isso para os cristãos gentios, né? Qual é o contexto mais amplo? Por que ele colocou isso? Né? Antes desse João 3,16, qual era o tema? Você tem, por exemplo, o tema da regeneração. Antes de João 3,16, Jesus fala sobre regeneração. Em João 2, ele fala sobre o milagre da água em vinho nas bodas de Caná. Então esse é o contexto mais amplo, provar o messiado de Jesus. Como aparece nos originais, o texto aqui, tá vendo? Hutos gar egapesin hoseos ton cosmon, hoste ton huion autu ton monogene, edo ken rina pas hopisteuon, eis autonome apoletai, al erre zoen aionion. O que eu tenho aqui é, desta forma, né, ou porque, pois. Aí eu tenho aqui um verbo no primeiro auriço da terceira pessoa, amou Deus. Então aqui indica o quê? Olha como no grego você aumenta a sua compreensão do texto. Deus amou, então indica uma ação ativa. Deus amou o mundo de uma maneira muito grande, né? Então o mundo é o objeto do amor de Deus, com um amor grande, né? E esse amor gerou o quê? O enviar o filho dele, o unigênito, ou seja, o único filho próprio dele, né? Ele dá esse filho porque o filho é o objeto do amor dele. Isso é indicado, você vê aqui, por exemplo, o uso de vários acusativos. O acusativo ele indica o objeto direto. Então, isso é muito interessante, porque no grego ele te abre o leque para que você possa entender que o objeto do amor de Deus, né, foi o mundo, e esse amor de Deus gerou a morte de Cristo. Então, olha como que o grego ele aumenta. Para que, ou seja, o rina indica aqui um propósito. Então, ele amou o mundo para que todo o que continuamente nele crê, aqui é um particípio presente, tem hopis teuon, ou seja, com o objetivo de que aquele que crê nele continuamente, olha como que muda, porque é um particípio presente, então aquele que está crendo, todo aquele que permanece crendo nele não seja destruído. Aqui eu tenho um subjuntivo. Então, ou seja, um propósito e um subjuntivo, indicando que o amor, Deus amou o mundo, é a primeira afirmação. Olha como que o grego aumenta o sentido. Isso aqui que é hermenêutica, né? Deus amou o mundo. E esse amor gerou a morte de Cristo. E a morte de Cristo foi feita com o objetivo de que aquele que permanece crendo em Cristo não seja condenado, mas receba a vida eterna. Então olha só como que esse texto abre o nosso leque e como a hermenêutica ajuda a gente a entender um contexto mais amplo sobre João 3,16. Tá? Vamos continuar aqui sobre a questão da hermenêutica. A necessidade de se conhecer a Deus. Romanos 1, 19 e 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, então o texto aqui, Romanos, ele já afirma que há coisas em Deus que nós podemos conhecer. Certo? É a primeira afirmação que Paulo faz. Há coisas de Deus que nós podemos conhecer. Neles se manifesta, ou seja, neles em quem? Em nós, a raça humana. Na raça humana há coisas que nós podemos conhecer e é manifesto, porque Deus lhe manifestou, ou seja, o próprio Deus permitiu que nós pudéssemos conhecê-lo, é o que está escrito aqui. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Então olha o que ele está falando, coisas acerca do caráter de Deus, do poder de Deus, da criação de Deus,
podem ser compreendidas e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, o próprio Deus permite que coisas acerca dele sejam entendidas por nós, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, então, ou seja, o homem tem capacidade de conhecer a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Aqui ele vai entrar na questão de que mesmo nós conhecendo a Deus, mesmo assim a gente rejeita ele todos os dias. Mesmo sabendo da existência dele, mesmo assim a gente não tem intimidade com ele, rejeita ele e coloca ele de canto, né, de escanteio. Então, é isso que Paulo vai falar. Antes de seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Vamos mais aqui, a inerrância e a suficiência da Bíblia. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Então, aqui o texto está dizendo o seguinte, que a escritura, ela é inspirada, ela é de origem divina. E ela tem proveito para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, né, na justiça. E ela tem o objetivo de que o homem seja aperfeiçoado e esteja completamente instruído para tudo que ele for fazer. 2 Pedro 1, 20, 21. Sabendo primeiramente isto, olha o que ele vai afirmar, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Ou seja, tá vendo? Não é tipo cada um interpreta do jeito que quer. Não tem uma particular interpretação, eu entendo da forma que eu quero. Não é assim. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a interpretação é do Espírito. O Espírito não se contradiz. Não existe diversas interpretações. É uma interpretação porque provém da parte de Deus. É uma mensagem linear. Entende? Então, se existe várias interpretações, então é fruto do homem, não de Deus. Porque a interpretação é uma. Não pode haver duas interpretações da Bíblia, tá? Dicas para o melhor aproveitamento do texto bíblico. Monte um cronograma de estudos bíblicos. Sim, se organize. Monte um plano de leitura diária e leia a Bíblia e estude ela. Separe sempre todos os dias um horário para se dedicar ao estudo das Escrituras. Exatamente. Leia, estude e aproveite ao máximo do texto bíblico. E separe um tempo, né, da sua rotina para que você possa aprender mais e se dedicar mais ao estudo da Bíblia. Todos os dias tenha um período separado para você consagrar a leitura da Bíblia, né? Use ferramentas auxiliares. Então, sim, para melhorar a sua compreensão. Como dicionários, às vezes você não conhece uma palavra, então você vai descobrir o significado dela. Comentários bíblicos, como, por exemplo, os pais da igreja. Gramáticas, para você poder entender o sentido original. Sites que te fornecem ferramentas de comparação, enfim. Né? Pesquise as referências cruzadas, é o que eu falei para você, por exemplo, um texto faz citação de um outro texto, então você vai juntando os textos. Analise profundamente o contexto, né? E olhe nos originais. Medite, reflita, rumine o texto, né? Sim, ou seja, você está lendo talvez mais de uma vez o texto, né? O contexto inteiro, não só um versículo, mas o capítulo todo, o livro todo, né? As conclusões que você tirar da sua leitura pessoal, compartilhe com outros irmãos em Cristo para ver se você realmente entendeu bem, como é que o seu irmão vai entender. Ele entendeu da mesma forma que você ou ele entendeu diferente? Então, isso é bom para que a gente possa saber quem é que está errado. Porque se os dois entenderam da mesma forma, amém, bênção, mas e se entenderam diferente? Opa, então alguém está errado. Então, aí vocês conversam e olhem no contexto para ver quem é que está certo. Uma referência aqui de Wayne Grudem. Todas as palavras nas Escrituras são declaradamente, completamente verdadeiras e destituídas de erros, qualquer que seja o trecho. As palavras de Deus são de fato o padrão máximo da verdade, ou seja, não há erro na Bíblia, tá? Mais uma citação. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia tem algum proveito para nós. São palavras de Deus, são diretamente voltado para nós. Quer seja uma ordem direta de Deus de não faça isso, quer seja um exemplo de alguém que fez algo errado e teve consequências para que a gente não cometa o mesmo erro. Então, tudo que está na Bíblia tem algum proveito, é tudo vindo de origem divina. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer ou desobedecer a Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se você é daqueles que falam, eu só gosto do Novo Testamento, eu só gosto do Velho Testamento, o Wayne Grudem aqui ele está dizendo, e eu concordo com ele, que isso está errado.
toda a Bíblia foi dada de origem divina, e não só uma parte dela. Se você é daqueles que falam, somente esse texto aqui eu gosto, os outros eu jogo fora, então isso aí você está negligenciando certas partes do texto bíblico, certas partes da revelação de Deus. E isso aí constitui em desobedecer e ser incrédulo à revelação de Deus, tá? Aqui era para ser mais uma citação do Wayne Grudem, só que eu coloquei em forma de foto, tá? Vocês vão ter, quem fizer o curso vai ter o PDF, vocês podem ler aí, tá? E aqui a gente termina, né, mais essa aula, e eu gostaria de dizer aqui, se os irmãos quiserem contribuir comigo, né, quiserem ajudar a continuar levando conteúdos gratuitos aqui na internet, continuar pregando, deixando conteúdos aqui abertos para que todas as pessoas possam conhecer, né, mais estudos bíblicos, eu peço que os irmãos possam estar contribuindo, né, quer seja aqui por transferência bancária, por Pix, pelo QR Code, enfim, de qualquer forma que os irmãos possam estar contribuindo com qualquer valor para que nós possamos estar melhorando o conteúdo e assim comprando mais materiais, mais conteúdos, né, e possamos trazer melhores conteúdos aqui, conteúdos abertos, a fim de que todos possam ser edificados, né, e quanto melhor a qualidade, né, do conteúdo e quanto mais conteúdos abertos, mais pessoas podem ser edificadas. E aí eu preciso da ajuda de vocês para contribuir e ajudar-me a continuar nessa missão de levar esse evangelho a mais pessoas, tá certo? Deus abençoe, fiquem na paz. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, que vai ficar aberto por alguns dias, né? E se vocês quiserem saber mais sobre o meu curso fechado de teologia, entre em contato comigo, me chama aí no Telegram que a gente conversa. Ele está com desconto, viu, irmãos? Aproveitem o desconto que o curso e eu estou dando nesses dias, né? Um desconto muito bom, né? E vocês com certeza vão ser edificados. Deus abençoe e fiquem na paz.